O egoísmo do eu cresce com a noção de que ele pode dar ordens a si mesmo, que é o mestre e o senhor dos seus próprios processos, de suas próprias motivações e desejos. Portanto, o único resultado importante de qualquer tentativa séria de autorrenúncia ou autoaceitação é a descoberta humilhante de que isso é impossível. E isso, precisamente, é a morte de si mesmo, que é a improvável fonte de um modo de vida tão novo e tão vivo que dá a sensação de renascimento. Em um sentido metafórico, o ego morre ao descobrir sua própria incapacidade, sua inépcia para fazer qualquer diferença a si mesmo que realmente seja importante. Esta é a razão pela qual, no Zen Budismo, a missão de autotranscendência é comparada a um mosquito que tenta picar um touro de ferro e, de acordo com as palavras de um dos antigos mestres, a morte transformadora ocorre no exato momento em que a carapaça de ferro do touro finalmente e de forma absoluta rejeita a frágil picada do mosquito. Um dos aspectos mais repulsivos da falsidade espiritual é a implicação usual e sutilmente insinuada de que, afinal de contas, alguém sofreu muito. Da mesma forma, naquele indivíduo que ainda é um mero aspirante ao estado de graça, eu sempre verifiquei que as pessoas que realmente experimentaram a morte de si não reivindicam qualquer mérito de sua parte no processo. Elas se consideram preguiçosas e sortudas. Se fizeram alguma coisa, foi algo tão simples que qualquer um poderia ter feito, já que tudo o que fizeram foi reconhecer um fato universal da vida, algo tão verdadeiro para os fracos e tolos quanto para os sábios e fortes. Eles podem até dizer a este respeito que há alguma vantagem em ser fraco e tolo, já que ter uma vontade forte e uma mente sábia torna muito difícil ver algumas coisas. Um comerciante próspero pode estar menos preparado do que um simples mendigo a aceitar que estão fadados ao mesmo esquecimento. Para o genuíno homem morto que renasce para a vida, seja ele sábio, místico, Buda ou o que você preferir, a noção de que ele alcançou esse estado através de algum esforço ou alguma capacidade especial é sempre absurda e impossível. Com tais mal-entendidos fora do caminho, talvez possamos considerar com maior profundidade o que significa encontrar a vida perdendo-a. O ponto principal é, creio eu, que o estado chamado metaforicamente de morte ou renúncia a si mesmo não é uma condição futura a ser adquirida, é antes um fato presente. Em assuntos triviais, o nosso ego mostra alguns sinais de vida, mas fundamentalmente na presença de um grande espaço e tempo, diante de um grande amor ou de um grande medo, somos como folhas arrastadas pelo vento. Quando começamos a pensar claramente, evocamos emoções realmente perturbadoras que gostaríamos de ser capazes de controlar. Nossa resistência a essas emoções é tão natural quanto as emoções em si. Na realidade, são a mesma coisa, já que as emoções aparecem apenas como uma manifestação de um estado de tensão e resistência. Se eu não sentisse aversão ao medo, não sentiria mais medo. Contudo, creio que não é difícil descobrir que a nossa má vontade em relação a essas emoções, nossa resistência a vivenciá-las é totalmente inútil. Nossas tentativas de superar essas emoções e controlá-las são, por sua vez, emoções em jogo, já que o amor é também estar apaixonado pelo amor em si, e tristeza é lamentar por estar triste. Nossa resistência ao sentimento é diretamente proporcional à nossa capacidade de sentir, pois quanto mais sensível é um instrumento, maior sua capacidade de sentir dor e maior a relutância em ser machucado. Contudo, alguns psicólogos esbarraram, de uma maneira talvez um tanto atabalhoada, numa verdade importante. Há um grave erro em não respondermos aos nossos sentimentos, ou em tentarmos nos sentir de maneira diferente da forma como nos sentimos. Eles estão falando aqui, note-se, de sentimentos interiores e não de ação manifestada. Em outras palavras, se você, como mãe, odeia seu filho, não tente fingir para si mesma que o ama, mas, colocando de forma bastante simples, esse insight degenera em outro preceito.
Aceite seus sentimentos. Deixe-se levar por suas emoções. Isso não é tão simples, porque os nossos sentimentos entram em conflito uns com os outros, como quando somos orgulhosos demais para chorar, ou estamos com muito medo de nos apaixonarmos. Nestes casos, quais dos sentimentos aceitamos? A tristeza ou o orgulho? O medo ou o amor? Portanto, o que chamei de morte do ego acontece no momento em que se descobre e admite que esses sentimentos últimos são irresistíveis. São últimos de duas maneiras. Primeiro, porque de alguma forma tem a ver com eventos fundamentais e catastróficos e, segundo, porque às vezes são nossos sentimentos mais profundos e radicais sobre uma determinada situação, como uma frustração básica causada por um conflito entre a dor e a vergonha. A questão é que esses sentimentos últimos são tão sábios quanto os demais, e sua sabedoria surge quando paramos de resistir a eles, percebendo que somos simplesmente incapazes disso. Quando, por exemplo, a vida finalmente nos obriga a ceder e a nos rendermos ao que é comumente chamado de terror do desconhecido, o sentimento reprimido irrompe repentinamente como uma fonte de pura alegria. O que antes era experimentado como um horror à nossa inevitável mortalidade é transformado, por meio de uma alquimia interna, num sentido quase estático de libertação das amarras da individualidade. Mas, normalmente, não descobrimos a sabedoria de nossos sentimentos porque não permitimos que eles completem seu trabalho. Nós estamos tentando reprimi-los ou despachá-los em uma ação prematura, sem perceber que eles são um processo de criação semelhante a um parto, que começa com a dor e culmina numa criança. É exatamente quando descubro que não posso me render a mim mesmo é que sou rendido. Exatamente quando penso que não posso me aceitar é que sou aceito, porque é ao atingir essa dura rocha do impossível que se alcança a sinceridade, na qual você não pode mais suportar o esconde-esconde mascarado do eu e mim mesmo, do eu bom, que tenta mudar o mal mim mesmo, que na verdade são o mesmo indivíduo. No expressivo imaginário do Zen, toda essa luta para a autorrendição é como tentar colocar pés em uma cobra, ou, como eu diria, um homem nu que quer tirar a camisa. Nas palavras do genial taoísta Chuang Tzu, do ponto de vista do sábio, o junto não se encontra unido, nem o separado afastado. O longo não é excessivo, nem o curto é insuficiente, porque assim como as patas de um pato que, apesar de curtas, não se podem alongar sem causar-lhe dor, as de um grou que, apesar de longas, não podem encurtar sem lhe causar sofrimento. Da mesma forma, o que é longo na natureza moral do homem não pode ser encurtado, nem pode ser alongado o que é curto.